E aí galera, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje a gente vai ver mais um Design Patterns. Hoje é dia de a gente ver o Factory Pattern. Design Patterns são soluções reutilizáveis para problemas comuns que a gente tem na programação. No caso do Factory, ele vai ser do tipo criacional, então ele vai vir para resolver os problemas de criar objetos. Então com o Factory a gente vai centralizar a criação dos nossos objetos. Em um lugar só vai ser criados os objetos. Isso é bom porque a gente desacopla a criação do objeto e a gente esconde toda a lógica para quem for usar aquele objeto não saber como que ele é implementado. Isso facilita também caso a gente precise trocar de objeto, a gente consegue fazer isso de forma muito fácil e muito simples, sem expor exatamente como que são feitas as coisas ali. E isso também é legal porque deixa o nosso código mais fácil de ir na manutenção, porque toda a lógica da criação dos objetos vai estar centralizada em um lugar só, então fica muito mais fácil da gente achar. Então, dando um exemplo aqui do mundo real, o Factory, ele vai ser uma fábrica, literalmente, onde você requisita algo e ele vai criar algo novo para você. Então, por exemplo, se a gente tem uma pizzaria, a gente vai na pizzaria e a gente faz o pedido, tá? Eu quero uma pizza de frango com catupiry, por exemplo. A gente faz o pedido, ele é feito lá dentro, então a gente não sabe como que ele foi feito, a gente só sabe que a gente vai receber uma pizza prontinha ali pra gente, ó, só destruir aquela pizza. Então a ideia é exatamente essa. A gente vai passar um valor, tipo, eu quero isso. E aí lá dentro vai ser todo o processo, tudo vai ser feito de como que vai ser criada essa pizza e no final a gente recebe uma pizza novinha. Ou seja, então pensando na orientação ao objeto, a gente vai receber um novo objeto pronto para ser utilizado. Então, essa é uma analogia bem interessante do mundo real, porque o conceito é o mesmo. A gente faz uma requisição e recebe algo novo. É uma fábrica, então uma pizzaria seria uma fábrica de pizza, uma montadora seria uma fábrica de carros, e assim por diante. Então, pensando nessas analogias que eu dei aqui de como que seria o Factory, vamos dar uma olhada no código de como que isso ficaria. Bom, então aqui eu já deixei o código pronto, né? A gente tem algumas coisinhas aqui que são interessantes. Primeiro a gente tem essa pasta pizzas, a gente tem o index, que o index seria o equivalente ao nosso cliente, que vai fazer o pedido da nossa pizza, e aqui o pizza factory, que seria equivalente à cozinha, onde vai ser preparado toda a nossa pizza. Então aqui nas pizzas, né, nessa pasta pizzas, eu criei aqui 3 tipos de pizzas diferentes, que se a gente entra aqui, ela é uma classe. Então, para quem entende sobre orientação a objeto, a classe seria equivalente ao molde para um objeto. Ela não é um objeto de fato. E aí, nessa nossa classe daqui, né, a gente tem o nome da classe, que é calabresa, seria uma pizza de calabresa, e a gente tem 3 funções aqui dentro, que seria a função de preparar a pizza, que é a única coisa que ele vai fazer aqui é um console, né? Isso aqui poderia ter muito mais complexidade, de assar a pizza e de entregar a pizza. Toda a outra classe aqui também é a mesma coisa, né? Frango com catupiry, prepara a pizza, assa a pizza e entrega a pizza. E aqui a mussarela, que é a mesma coisa, né? Tem o método preparar, assar e entregar. E aí, vamos dar uma olhada em como que está sendo essa fábrica de pizzas, né? Como que essas pizzas estão sendo criadas. Então aqui eu estou importando essas classes, né? Que estão criadas aqui. E aqui eu tenho uma função chamada Pizza Factory, que recebe o tipo da pizza, que poderia ser até, eu vou até substituir isso aqui para flavor. Nem sei se isso está escrito certo, mas eu sei que flavor em inglês seria equivalente ao sabor. Qual que é o sabor? Então aqui a gente tem um switch, né? Um switch case, que ele vai testar. Se for calabresa, ele vai dar um return new calabresa. Isso aqui vai estar retornando um objeto pra gente, não é a classe em si, é a instância da classe, que é um objeto. E aqui, se for frango com catupiry, ele vai passar a instância dessa classe. Se for mussarela, ele vai passar aqui mussarela. Se a pessoa passar algum sabor que não está disponível, por exemplo,
não sei, atum, pizza vegana, pepperoni, qualquer coisa assim, ele vai cair nesse default aqui e vai lançar um erro falando que essa pizza não está disponível, um sabor que não está disponível na pizzaria no momento. Então, vamos ver como que isso aqui seria implementado aqui no nosso index, né? Aqui no index a gente importa esse factory, ou seja, eu tô chamando para aqui a fábrica, tô chamando a pizzaria aqui para dentro. E aqui a gente tem o pedido, e aqui a gente passa qual que é o valor. Isso aqui seria equivalente ao momento onde a pessoa vai preencher o cadastro, ela vai passar qual que é o tipo da pizza que ela quer, para um delivery, por exemplo. E aqui tem um try, então ele vai tentar receber a pizza aqui, receber, no caso, o objeto. Então, quando a gente dá Pizza Factory com o nome do pedido, o que isso aqui significa? Lá no Pizza Factory, a gente tem um flavor, né, que seria o tipo da pizza, e aqui a gente passa para lá. Então, a gente está passando mussarela. Isso vai retornar para a gente a instância de um objeto, que aí esse objeto vai estar em pizza. E por que está em pizza? Porque ele é um objeto de fato, ele é a pizza. E aí, com a pizza, né, com o objeto pizza, eu posso chamar o preparar. Então, aqui, eu tô chamando só preparar. Se eu precisar trocar de objeto, eu só mudo aqui para calabresa. Calabresa. Pronto, já vai ser criado o objeto calabresa. Se eu voltar para mussarela, ou se eu chamar frango com catupiry. Então aqui eu tenho uma forma muito mais flexível de eu trocar de objeto, porque são objetos que têm os mesmos métodos, né? De uma forma muito simples e rápida, sem precisar estar dando new várias vezes no nosso código. Então aqui são chamados métodos, né? Então ele vai chamar o preparar, ele vai assar, e aí ele vai entregar. E aí, se não conseguir fazer isso aqui, por algum motivo, né? Quando, sei lá, se a gente passar um valor aqui que não existe, de um sabor de que não existe, ele vai dar esse console erro aqui. Então, vamos testar isso aqui. Se eu der um node index, ele vai trazer para mim, ó, assando a pizza de frango com catupiry, sua pizza de frango com catupiry está pronta, bom apetite. Então, se eu troco aqui para calabresa, e aí eu roubo de novo, ele já tá chamando aqui a calabresa. Então, a praticidade e a flexibilidade que a gente tem de trocar rapidamente de um objeto para outro é muito grande. Isso auxilia muito na velocidade que a gente desenvolve. E se eu tentar aqui, deixa eu passar aqui, sei lá, pepperoni. O que ele vai dar pra gente é tipo de pizza não disponível. Aqui eu poderia até colocar o tipo que foi passado, né? Então eu poderia pegar esse flavor e falar assim, ó. A pizza de sabor. Aí aqui eu faço isso aqui. E aqui ao invés de aspas duplas, eu coloco isso aqui. Que aí ele vai renderizar isso aqui como uma variável. A pizza de sabor tal não está disponível no momento. Tá. Então aqui, se eu venho, deixa eu limpar aqui e rodar de novo, ele vai falar: a pizza de pepperoni não está disponível no momento. É isso, basicamente, né? A gente vê aqui que no nosso index ele ficou bem limpo, né? A quantidade de complexidade tá totalmente desacoplada do nosso index, né? Fica tudo concentrado aqui na fábrica mesmo, então aqui a gente poderia ter muito mais variedade, qual que é o sabor que está sendo passado, e cada classe tem a sua própria implementação. Então, tanto a nossa fábrica não se preocupa em como que está sendo feita a pizza de calabresa, que precisa cortar as calabresas, precisa cortar a cebola, precisa colocar
colocar o queijo, não coloca queijo. Cada complexidade aqui desses itens está acoplada exatamente nos arquivos referentes a eles, nas classes que fazem sentido de estar acoplada. Então agora vamos falar sobre vantagens da gente estar usando o Factory Pattern, né? Ele reduz o acoplamento, como a gente viu, cada coisa tem sua própria função e fica separadinho nos seus arquivos, facilita testes, porque a gente tem tudo separadinho ali, fica muito mais fácil, facilita a gente adicionar novos objetos, novas opções, né? Ali no caso da nossa pizzaria, a gente poderia adicionar muitos mais sabores ali dentro, e você repara as responsabilidades, né? Então, cada classe ela é responsável somente pelo sabor dela. Não fica misturado o código de coisas que às vezes não tem nada a ver e tá ali jogado. Quando que é indicado a gente tá usando o Factory? Primeiro, quando a gente tem várias opções de objetos. Então, aqui a gente tá usando um exemplo com 3 sabores, mas se fossem muitos mais objetos, faria sentido a gente estar utilizando. Quando a gente está criando lógicas complexas, então, no nosso exemplo ali, a gente tinha só um console log, mas ali poderia ter métodos muito grandes, poderia ter vários métodos e várias outras coisas diferentes para cada um daqueles objetos. Então, nesses casos, é interessante a gente estar pensando em estar utilizando o Factory. E também quando a gente quer evitar colocar vários nils dentro do nosso código. Toda vez que a gente dá um nil, a gente está criando um novo objeto. Então, ao invés da gente ter espalhado mesmo nil em vários lugares diferentes, a gente centraliza em um lugar só e fica muito mais fácil da gente entender ali aquele código. E lembrando que nenhum design pattern, né, nenhum tipo de bala de prata que a gente sempre vai utilizar para tudo. A gente tem que analisar cada caso e se vale realmente a pena a gente trazer esse trabalho a mais de estar utilizando um design patterns. E se o trabalho que a gente vai ter para construir essa estrutura vai ser vantajoso para a gente ou não. Sempre tem que ser avaliado e entendido se faz sentido para aquele problema no código que a gente tem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido aí o Design Pattern Factory. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês conseguiram entender, se tiveram alguma dúvida. Eu vou estar sempre aí olhando e tentando ajudar vocês e respondendo o que tiver ao meu alcance. Eu acho que eu vejo você na próxima. Se inscreve aí no canal, dá like, compartilha com quem também tá aprendendo esse tipo de conteúdo. E falou!